Chegou agora a hora da gente trazer aqui um grande convidado. Eu vou trocar de câmera para essa, porque ele já está aqui na minha bancada. Marcos Vinícius de Freitas, sempre um prazer poder falar com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius. Seja sempre muito bem-vindo, professor. Vou até olhar para você agora aqui. Bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer estar com você e com a Isa de novo. Obrigada. Bem-vinda de volta das férias, né? Vamos dizer assim, não foi tão bem umas férias, mas deu para descansar um pouquinho. Professor, obrigada, né? Eu fico muito feliz em poder reencontrá-lo. Queria, já que o assunto hoje foi essa fala do Powell aí, trazendo, né, uma expectativa em relação à economia americana, não tinha como a gente não falar um pouquinho sobre isso, né? Até porque Estados Unidos tem vivido aí um momento delicado econômico. E isso tem impactado a popularidade do Biden. A gente até falou isso, né, exatamente um pouco antes. Inflação alta geralmente está muito associada também à popularidade do seu, né, condutor ali, o presidente Joe Biden, que tem enfrentado, né, muitas críticas em relação à sua política econômica. Eu queria entender, né, na sua visão, se você acredita. O Powell, ele sempre vem ali com uma fala mais, né, leve, de uma forma de uma condução, apesar de muitas pessoas, né, os próprios dirigentes locais do Fed acreditar que deveria subir juros mais fortemente. Ele sempre vem ali, né, tentando trazer um cenário não tão pessimista assim, vamos dizer, né, para os Estados Unidos. Recentemente, Estados Unidos, apesar de toda essa recessão, inflação alta, doou lá 40 bilhões de dólares para a Ucrânia. Eu queria entender a sua visão em relação a essas questões todas. Será que poderia estar muito interligado com a eleição de meio de mandato do Biden, que deve acontecer ainda esse ano? Tentar apaziguar um pouco essa imagem? Olha, Paula, é verdade mesmo. É sempre um assunto complicado quando você olha para o cenário eleitoral norte-americano. Porque o eleitor vota com o bolso, não é? Exato. E a função do Banco Central norte-americano é manter a inflação baixa, justamente para que não seja prejudicado o eleitor nesse momento. E a gente já viu que muitas vezes os presidentes norte-americanos até querem interferir nessa questão econômica que você tem ali nos Estados Unidos, mas o fato é de que o Fed é muito importante nessa situação de controle da inflação. E você sabe que eles vão adotar algumas medidas, aumentar a taxa de juros, diminuir a taxa de juros. E eu me lembro que na época do Alan Greenspan, por exemplo, tinha gente que estudava a linguagem que ele iria usar para saber o que iria acontecer no mercado, tamanha relevância daquilo que o presidente do Banco Central norte-americano, do Fed, fala com relação ao que vai acontecer no futuro da economia. Mas a gente tem muito claro isso, Paula, a situação econômica dos Estados Unidos, que é uma economia muito dinâmica comparada com o resto do mundo, em razão de eles terem acesso a um mercado global, a todo mundo usar o dólar, eles terem esta capacidade de constante inovação e renovação, são aspectos importantes e que se perdem neste cenário inflacionário quando o consumidor começa a ver que o preço das coisas que ele está comprando está muito mais elevado. E quando ele vai votar, ele olha para o bolso dele, vê que diminuiu e ele tem que achar um culpado. E o culpado disso nunca vai ser o presidente, do Fed. Sempre vai ser o presidente dos Estados Unidos, que não está tomando as medidas, talvez, para estimular o crescimento econômico da maneira que poderia. E você vê, neste ano, a inflação é tão alta que, comparativamente ao passado nos Estados Unidos, que outras medidas que o presidente Biden tem tomado, como a questão do alívio com relação ao pagamento dos financiamentos escolares que ele fez recentemente, tudo isso vai caindo nesta tentativa de tentar fazer com que o eleitor olhe mais positivamente o Partido Democrata nas eleições do dia 8 de novembro. Mas ele está tentando, com essa questão, você tem a questão do aborto, você tem a questão da invasão ali de Mar-a-Lago, com relação àquilo que aconteceu com o presidente Trump, o 6 de janeiro de 2020. Então você tem uma série de narrativas que estão tentando aí tirar do eleitor justamente o foco da questão inflacionária. Mas se o presidente do Fed não resolver isso em tempo e a economia americana não der a resposta clara, fica muito difícil para o presidente Biden.
Inclusive, né, professor, eu que adoro ler todos os artigos aí do professor Marcos Vinícius de Freitas, para quem não acompanha, né, fica aqui já o convite para acompanhar, né, num dos artigos você trouxe aí muito bem, né, falando que nas últimas 7 décadas os Estados Unidos eles sempre mantiveram uma posição invejável naquele tabuleiro global, né, a maior economia do mundo atualmente, tem aí um PIB para esse ano estimado em 24,7 trilhões de dólares, ainda é 25%, em torno de 25% maior do que o da segunda economia do mundo, que é o da China, que você também fala muito bem sobre a economia chinesa, que hoje tem aí um PIB em torno de 18 trilhões de dólares. A gente viu a popularidade do Biden também muito afetada não só pela questão econômica, como a gente citou agora da inflação, mas desde quando foram retiradas as tropas do Afeganistão. Recentemente a gente viu uma mudança nessa postura, né? Foi capturado um dos líderes da Al-Qaeda, os Estados Unidos foi lá, conseguiu trazer algo que é muito importante, né, para os americanos nacionalistas, essa questão. A gente vê também recentemente toda essa questão dos novos ataques, né, dos Estados Unidos contra os grupos pró-Irã lá na Síria. Estados Unidos na questão ali medindo uma força de braços, vamos dizer assim, com a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. A gente está vendo um pouco de uma mudança também na postura de Joe Biden, né? A gente está vendo ali, de repente, talvez ali aquela impressão que a gente estava tendo que os Estados Unidos estavam perdendo um pouco aquela força, aquele poderio, né, polícia, vamos dizer assim, de polícia mundial, hoje mudando um pouco a postura americana, né? Faz sentido um pouco essa minha linha de raciocínio aí? Olha, Paula, aqui tem uma coisa importante até para pensar, né? Quando o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, ele tinha problemas lá com o escândalo sexual, ele inventava uma ação militar em algum lugar. Exato. Inclusive fizeram um livro, um filme na ocasião, que era o cachorro que corre atrás do rabo, né? O Wag the Dog. E você vê que o presidente Biden tem seguido nessa mesma linha. Vamos pensar, em todas essas ações, existiu de fato algo positivo? Na saída do Afeganistão, um desastre. Nessa situação agora que ele foi fazer, não é, através da Nancy Pelosi, algum tipo de modificação na mensagem com relação à política ao princípio de uma só China, né, na questão de Taiwan, o que você viu é que o presidente Biden foi ali também, de alguma forma, prejudicado, porque a China respondeu à altura. E todas as intervenções que eles têm feito, de fato, não têm tido tanto êxito quanto se esperava. Por exemplo, na questão da guerra da Ucrânia, o apoio enorme que os norte-americanos têm dado para a Ucrânia, tem dado a resiliência à Ucrânia, mas não tem feito com que a Rússia ceda 1 centímetro de território conquistado. Então, a grande pergunta que a gente sempre tem é se essas medidas que o presidente Biden tem tomado são, de fato, uma flexão de músculos dos Estados Unidos, querendo dizer, não estamos na área, somos importantes, ou essa flexão de músculos tem um objetivo puramente doméstico com relação aos problemas enfrentados internamente. E a impressão que se tem é que pela efetividade dos resultados, a gente ainda acha que a flexão de músculos está muito mais direcionada ao mercado doméstico dos Estados Unidos, ao eleitor dos Estados Unidos, do que efetivamente uma manutenção da relevância global dos Estados Unidos. Então, é um processo de declínio e que justamente a gente vai notando todas as medidas de contenção aí adotadas contra a China evidenciam que isto é mais perene do que a gente acreditava antes. Agora, professor, inclusive, né, de todos esses aspectos que a Paula estava falando, tem essa questão também da Ucrânia, dos Estados Unidos ser o cabeça ali, né, em estimular a Ucrânia primeiramente a tentar entrar na OTAN e depois muitas sanções contra a Rússia e esses pacotes bilionários enviados à Ucrânia, que a própria Paula falou, que são pacotes ali que em meio à recessão, né, o americano que está vivendo a recessão fala, pô, tá mandando um pacote bilionário, 40 bilhões. O próprio Pentágono falou que não sabe para onde é que vão essas armas. A gente vê que, por exemplo, na guerra do Afeganistão, acabaram formando grupos, né, que acabaram sendo armados por conta desses armamentos americanos. Como é que os Estados Unidos mandam esse armamento sem saber realmente para onde vai?
não tem um controle, realmente é uma política para tentar apagar fogo aí da imagem do Biden. Como é que os Estados Unidos, um país tão poderoso, né, diz que não sabe realmente se está indo para o lugar certo esse armamento, né? Onde será que está indo esse dinheiro? O americano não tem essa... essa questão se questiona, né? Ou essa questão da política externa em manter a guerra é mais importante? Olha, Isa, é uma pergunta importante que você deveria fazer para o Departamento de Defesa norte-americano. Gostaríamos efetivamente, muito, né? por sinal. Você deveria fazer para o Departamento de Defesa norte-americano. Mas veja só, né, Isa, o próprio presidente Trump, nos últimos discursos, tem falado que os norte-americanos deixaram 85 bilhões de dólares em equipamentos militares no Afeganistão. Né? Se você olhar qualquer transmissão, qualquer discurso do presidente Trump, ele sempre relembra o povo disso. 85 bilhões de dólares. E aí veio aquela história, não sei se vocês lembram, logo que eles deixaram o Afeganistão, de que os armamentos já estavam usados, que eles não teriam capacidade de utilizar as armas, tudo isso. E aí 2 dias depois estavam os afegãos voando com os equipamentos normalmente. Exato. Então o problema é que todas essas ações militares, quando elas acontecem, elas podem ter esse aspecto de o que você faz para levar o equipamento de volta. E nós vimos que muitas vezes, até Isa, na história aqui, os norte-americanos criaram muitos dos grupos que hoje em dia eles opõem. Não é? Você olhar na história da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden fazia um pouco da política norte-americana na região. Não é? Ele era um importante jogador naquela ocasião em favor do governo norte-americano. E essas políticas às vezes dão errado. Não é? E aí você teve os ataques do 11 de setembro e aquele que era um amigo virou um inimigo mortal. E essa falta de incoerência, essa falta de consistência, essa incoerência é que gera aí muitas dúvidas com relação ao próprio cenário de governança global. Veja, um ano nós temos aí um presidente pichando e falando mal e criticando totalmente o governo da Venezuela com o presidente Nicolás Maduro. E no outro você vê o próprio Biden mudando a atitude, querendo comprar petróleo venezuelano. Como é que isso fica na questão da consistência daquele país que quer ser o líder da ordem global? Então, este que é o grande desafio dos Estados Unidos. E, muitas vezes, essa que era uma preocupação sempre, quando você envia armas para a Ucrânia, o militar norte-americano tem que pensar 2 coisas sempre. Em primeiro lugar, o custo para o contribuinte e quanto o contribuinte está disposto a pagar por essa situação. O Sul Global, quando notou que a guerra não era uma guerra mais voltada à questão da independência e à manutenção da soberania da Ucrânia, mas num processo de estrangulamento da Rússia, muitos países do Sul Global, inclusive Índia e China, adotaram uma posição muito diferente com relação àquilo que os Estados Unidos esperavam que eles adotassem. Não é? Porque você acreditava que deixou de ser uma questão de soberania e passou a ser ali uma briga entre Rússia e Estados Unidos. Então você tem que pensar como o contribuinte americano quer participar deste processo de financiar toda essa situação. Em segundo lugar, e a pergunta fundamental é, e se a Ucrânia perder e os russos tomarem estes equipamentos, como é que fica a máquina de defesa e a máquina de inteligência e a questão do desenvolvimento de equipamentos militares que foram utilizados, se forem os mais modernos, não é? Como é que os norte-americanos vão encarar aí se os russos tiverem acesso às máquinas, ao maquinário de guerra norte-americano a partir de uma vitória na Ucrânia. Então, são questões complexas que os militares têm que pensar a respeito e essa pergunta poderia ser feita muito bem ao Departamento de Defesa, viu, Isa? Seria ótimo, viu, professor? Quem sabe? O professor, agora mudando um pouquinho de assunto, indo lá para a China, que é uma das suas especialidades, né? Você que gosta muito da China, vai voltar a morar lá agora. A China está aumentando ali a aposta em estímulos para tentar retomar o crescimento econômico, né? Depois que anunciou ali injeção de 44 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura. O Banco Central da China pediu aos bancos que aumentem empréstimos para empresas. Inclusive, seu artigo fala, né, sobre atalho aí da China, existe atalho. Como é que você está enxergando a China aí, que tinha
um plano econômico muito otimista, agora se vendo nessa crise econômica, tendo que fazer esses estímulos econômicos, você acredita que esses estímulos surtirão efeito no curto prazo? Olha, Isa, é uma pergunta que sempre me fazem e todo mundo prega assim o fim do crescimento econômico chinês. Obviamente que a China não vem crescendo os 10% que cresceu no passado, porque chega um ponto em que você cresceu tanto, investiu tanto em infraestrutura, que você não vai fazer uma estrada em cima da outra, não é? Então, o crescimento tende a diminuir à medida que você vai criando a base e a infraestrutura para o crescimento do país. Até porque nenhum outro país também está crescendo nesse momento. Também, e nenhum está crescendo, né? Exato. Temos que levar isso em consideração. E o que os chineses estão fazendo? Não é? Vamos pensar assim. Nós temos uma renda hoje em dia na China de 12 a 14 mil dólares por capita, né? Se você pensar como é que eles fazem, e esse é o objetivo do presidente Xi Jinping, é que esta renda chegue a 20, 25 mil dólares em 2049, quando a República Popular da China completar 100 anos. Então, os chineses têm muito claro que se eles continuarem fazendo as coisas da maneira como estão, não vão conseguir este objetivo e vão estar presos nessa armadilha que os economistas chamam de armadilha da renda média, que você não consegue ultrapassar. É fácil você deixar... Fácil não, é mais fácil você deixar de ser pobre e virar classe média do que você ser classe média e virar rico. O salto é muito mais difícil nesse sentido. Então, o que acontece nessa história toda é que você não pode ter disrupção. E o que nós tivemos com a pandemia da Covid-19 e o que nós temos também com a guerra da Ucrânia são disrupções globais. E a China, como fábrica do mundo, a grande exportadora global, quando os seus compradores têm problemas econômicos e também param de comprar, obviamente que o modelo chinês, baseado também numa grande parte na questão da exportação, é afetado. Não é? E é por essa razão que o presidente Xi Jinping está tomando as medidas de estímulo aí para investir também na questão da infraestrutura chinesa, ainda falta um pouco para fazer, e tentar aí começar a aumentar o mercado doméstico cada vez mais, porque o mercado doméstico chinês, que é de 1,3, 1,4 bilhão de pessoas, vem crescendo no seu poder econômico. E isso é uma garantia para eles de que a economia chinesa consegue crescer a despeito daquilo que acontece mundialmente. Mas é um problema que a China enfrenta, mas que o presidente Xi Jinping tem tomado essas medidas justamente para evitar que haja aí uma situação mais complicada. Eu acho que o grande elemento que nós temos que considerar, Isa, e eu não sei se tem gente da área agrícola que assiste, né? A questão da seca. Mas a questão da seca é extremamente importante para o Brasil. Exato. Não é? E se você tem problema de inflação alta nos países que são produtores agrícolas, tenderá a aumentar à medida que os chineses forem saindo com a sacolinha comprando coisas pelo mundo. E o Brasil, como fornecedor agrícola, tem que prestar atenção nisso. Já aumentamos o milho também, né? A exportação do milho para lá, não é? Vai subir tudo, porque esta questão da seca, no caso, porque os chineses, diferentemente dos europeus, não vão ter preconceito em comprar milho nem produto brasileiro agrícola. Então, é o que eu sempre falo, a tristeza de uns é a alegria de outros, né? Que é chato você falar, lenços, né, não é? Professor? A gente sempre fala. Por sinal, o professor deve ter uma coleção de lenços bonitos. Estou aqui falando, mas é verdade, sempre com lenços bonitos. Mas é a pura realidade, é verdade. A seca impactando uma onda de calor, eles vão ter que buscar alternativas. Não, e a gente, né, como... Não, e hoje eu já estava vendo, estava acompanhando nos noticiários, e eles já vão sair logo comprando pelo mundo, porque você tem que alimentar 1,4 bilhão de pessoas, não é? Então, é uma oportunidade global para o Brasil. E é por essa razão que eu sempre falo, o Brasil tem que deixar de tratar a China como cliente e passar a tratá-la como parceira. Para que quando surjam essas oportunidades, o primeiro lugar que eles batem na porta seria o Brasil. Não é? Então, voltando toda essa questão que você falou, é o estímulo doméstico para que a economia volte a crescer, contando agora muito mais com o seu mercado interno. Estou dando uma olhada aqui nos nossos
no nosso chat aqui, algumas perguntas, né, em relação a isso. Professor, só para mudar aqui também de um outro assunto, recentemente a gente gravou um podcast aqui, né, muito legal, por sinal, para quem não assistiu, fica aqui o convite para ver o nosso strike sobre monarquia. O professor aqui sabe muito sobre monarquia, e eu já queria trazer, a gente recebeu recentemente aí o coração de Dom Pedro I para essa comemoração, né, dos 200 anos, no dia 7 de setembro agora da nossa independência. A importância, né? A primeira vez que o coração de Dom Pedro sai, né, de Portugal, alguns outros, né, restos já vieram para o Brasil. Se não me engano, acho que a ossada, se eu não estiver errado, depois você me corrija. Mas o coração em si é a primeira vez. Que aí imagens, né, que mostra aí, trazendo realmente, né, o Brasil sempre esteve muito, talvez aí, né, no coração de Dom Pedro como algo muito importante para ele. Qual o significado, né? E por que nós, brasileiros, muitas vezes não damos tanta importância, né, a esse passado nosso? Eu acredito, Paula, como a gente até conversou naquele podcast, eu acho que o grande problema nosso é que nós, o Brasil surge de um golpe, em 1889. E este período republicano nosso vem tentando apagar esta memória do passado, não é? E aquela história, o verde e o amarelo da bandeira, que a gente até comentou. Fala isso, professor. Olha, a Isa, né? Ele me ensinou uma coisa que eu não sabia. Vamos ver se a Isa sabe. Explica, professor. O porquê do verde e o amarelo da nossa bandeira. Aquela história, né? O verde e o amarelo. Você aprendeu na escola que o verde das matas. O amarelo é do ouro e não tem nada a ver com o original, né? Porque foi a imperatriz Leopoldina, a princesa na ocasião, Leopoldina, que comissionou Debré a fazer uma bandeira em que juntasse as duas cores das casas reais, a casa de Bragança, o verde, e a casa de Habsburgo, austríaca, que era amarela. Então, o verde e o amarelo do Brasil representa a junção de duas famílias e de duas casas reais europeias. Por essa razão que a gente adota o verde e amarelo, não tem nada a ver com o verde das matas, o amarelo do ouro. Nossa, não é? Então, também não sabia, porque na escola a gente aprende isso, né? Então a gente vem desconstruindo, né? Nós vemos num processo de desconstrução, a ponto de você chegar num certame eleitoral que chega a amedrontar aquilo que você está vendo com relação ao futuro do Brasil. Então a gente vê essa desconstrução acontecendo, o brasileiro não é estimulado a cultivar, e eu não falo do nacionalismo burro, não é? Mas eu falo do patriotismo, de você gostar do lugar que você mora, não é? E você não achar que a única solução do seu país é o aeroporto de Guarulhos, não é? Então, muita gente vem discutindo, não devia trazer o coração, não devia trazer o coração, coisa parecida, mas não podemos esquecer que o Dom Pedro I foi um cidadão que amou o Brasil, declarou a sua independência, teve os seus problemas, como todos teriam, não é? Mas criou uma Constituição em 1824, que foi a mais longeva da história do Brasil, e que estabeleceu os aspectos fundamentais que permitiriam o Brasil crescer, sendo um país de grande maioria escravocrata, com seus desafios domésticos. Então, e que deu a possibilidade que Dom Pedro II se tornasse no grande imperador que foi. Não é? Então, nós perdemos essa questão histórica. E aí, eu sempre odeio, né? As críticas que vão se montando, até mesmo com relação ao 7 de setembro. A gente vê aquela imagem, né, do Dom Pedro no Ipiranga com os cavalos, tudo isso, e aí vem novamente a pessoa, o historiador, contar, não, mas ele subiu no jumento, não, o quadro não reflete a realidade, não, Dom Pedro II estava com disenteria. Eu acho que as pessoas vêm com essa história tentando dizer que o nosso passado é ruim. E eu sempre falo, eu imagino se as gravuras que você vê, as pinturas que você vê no Louvre ou no Museu Britânico, se aquilo de fato correspondia à realidade do fato e se aquilo não foi um embelezamento da história. Porque essa é uma das coisas importantes. Ninguém critica, né? E ninguém critica. Você vê. Outro dia eu estava no Louvre, né? E você tem no Louvre e em Versalhes, você tem o mesmo quadro da coroação de Napoleão Bonaparte. E uma das coisas interessantes é que, por comissionamento, né, a mãe de Napoleão, que não compareceu à coroação, está lá.
não é? E eles colocaram lá a coroação, a mãe do Napoleão, porque a mãe tinha brigado, porque os filhos tinham brigado. E ela decidiu não ir à coroação, mas você vê, ninguém fica prestando atenção nisso, e você olha, está lá a mãe do Napoleão Bonaparte no quadro. Então, às vezes, a gente tem que valorizar um pouco da história nacional. Outra história que eu sempre comento, né? O brasileiro, os americanos cultivam muito a Thomas Jefferson e George Washington. Verdade. Né? George Washington tinha 3.000 escravos, casou com uma viúva e não tinha dentes. Tanto é que você não vê nenhuma gravura dele sorrindo. Né? E Thomas Jefferson era casado com uma escrava. Né? Que para a sociedade americana era algo inaceitável. Casado não, ele vivia maritalmente como escrava. Então você vê, se nós formos olhar aí a perfeição e querer achar a perfeição do passado, todo mundo vai ter erro. Mas o importante é que Dom Pedro foi um elemento essencial nesse processo de construção de um Brasil que é do tamanho que é. E os nossos parceiros da região não conseguiram e invejaram durante muito tempo o fato de o Brasil ter sido um império. Agora, eu até pergunto sobre isso, né? Porque algumas reportagens, né? Apesar que hoje em dia, eu falo assim, tá tão difícil, porque você sabe que eu tomo até cuidado, hoje eu tô de verde. Eu tomo muito cuidado em colocar algumas cores, porque às vezes as pessoas, o mundo tá tão polarizado, né? Que a gente vê que as pessoas associam muito as coisas em relação à política. E às vezes até evito, e são cores que eu gosto, né? Eu acho que fica bem na minha pele. O vermelho é outro, por sinal, e aí muitas vezes você coloca a roupa e você fala, ou ela é petista, ou ela é fascista porque está usando verde. Recentemente a gente viu uma cena lamentável, depois a cantora veio a público pedir desculpa, mas pisar na bandeira do Brasil como se ela fosse um símbolo do presidente, né, Jair Bolsonaro, é realmente esquecer, né, do respeito. Eu estudei em escola de padre, que todos os dias eu chegava e a gente hasteava a bandeira, cantava um hino nacional, independente de qual seja o partido no sentido. O fato é do Bolsonaro ter usado o dia do 7 de setembro para mobilizar a população em prol do Brasil, parece que as pessoas agora que são contra o Bolsonaro criticam o 7 de setembro. E algumas reportagens agora que a gente vê só críticas em relação à vinda do coração do Dom Pedro para cá, né? E recentemente eu estava vendo, por que tá muito inchado? O Formal não faria isso, porque foi um gasto desnecessário. A gente tem visto só coisas ruins. Só que a gente também, ao mesmo, por outro lado, né? Essa é a minha questão e a minha pergunta, a gente não pode deixar de acreditar, é que a gente sempre fala, governos passam, o Estado é perene, a gente como, né, brasileiro pode ter alternância dos partidos, dos presidentes, mas nós não podemos esquecer que o nosso país fica, né, professor? Eu me sinto triste em ver muitas vezes esse tipo de situação, em ver pessoas pisarem na bandeira do Brasil, porque associam isso a um candidato, independente de quem seja, mas é a nossa bandeira, é nosso símbolo, né? Eu não sei qual que é a tua visão em relação a ver essas críticas quando são feitas em relação ao nosso país. Independente do governo. Veja, Paula, não concordo. É por isso que eu sempre digo que você tem que distinguir a chefia do Estado da chefia do governo. Se nós tivéssemos seguido, né, a linha sucessória, o Brasil estaria no seu 7º imperador agora. Não é? E não, nem sei qual é o número do Bolsonaro como presidente. Estaremos melhor, será? Estaremos melhor. Você sabe que uma das coisas importantes que a gente sempre fala é que o capital privado, qual é a coisa mais importante para ele? Estabilidade. Se você tem estabilidade na administração do país, se você tem estabilidade no Estado... 38º presidente. 38º presidente. E você vê, né? E parece que vice-presidente nós temos menos do que presidentes, né? Nessa história nossa. Eu vou procurar. Mas o que você vê é que uma das coisas importantes para a propriedade privada é a estabilidade. Sim. Não é? E se você olhar os países europeus, uma das coisas importantes para eles é a estabilidade que as monarquias, em muitos casos, têm trazido. Não é? Então, isso é importante aí de enfatizar. Mas isso que você comentou, Paula, é uma verdade. Eu achei, se você me perguntasse, eu achei que a manifestação deveria acontecer no dia 9 de setembro, ou alguma outra data, porque um feriado nacional, que é uma data cívica, não pode, às vezes, refletir um momento político do país. E nesse ano é particularmente importante que o cidadão brasileiro olhe para esse país que completa 200 anos e comece a discutir, e eu acho que isso é essencial, Paulo, que a gente discuta os próximos 200 anos do Brasil. O que nós queremos construir nos próximos 200 anos? E como você falou, governos passam.
governos são trocados e nesses 200 anos próximos nós vamos ter outros governos. Mas o importante é nós não confundirmos o civismo que você precisa ter para construir uma identidade nacional e a questão política do dia. Então, eu sempre comentei, até escrevi sobre isso, o 7 de setembro, para mim, é uma data cívica que deveria ser preservada como tal, particularmente no ano em que a gente comemora o bicentenário. Infelizmente, nesse sentido, está sendo também utilizado politicamente. E as pessoas não conseguem compreender a diferença de uma coisa ou outra. Mas se a pessoa for se manifestar ali no 7 de setembro, que pelo menos relembre que mais importante do que apoiar um candidato Exato. Nesse momento é que você está comemorando 200 anos de um país que tem um potencial enorme e que muitas vezes se perde aí nessas discussões de filigranas da política brasileira. É difícil, né? Realmente é difícil hoje em dia agradar a todos. Algumas pessoas aqui no chat têm que jogar o coração no lixo. Algumas pessoas aqui realmente... Enfim, a gente não está aqui para mudar, né, professor? Não é a nossa intenção exatamente nunca, né? Mudar ideologia política, nem relacionada nada a isso. Cada um, a gente respeita a opinião, né? Opinião individual, cada um tem a sua, afinal. Mas acho que realmente é um ponto importante de respeito ao passado, à nossa história. A gente vê aí outros países, né, que são tão patriotas. E por que não a gente não ter, né? Podemos não ter aceitado, como o professor mesmo falou, veio de um golpe, mas a gente também não pode fechar os olhos e esquecer exatamente, né, a nossa história. É igual aquela pessoa, né? Muitas vezes não concorda com a opinião dos seus pais, mas você vai falar que, não, prefiro ter vindo do lixo. Enfim, né? Só um comentário aqui, minha opinião, mas tudo bem, a gente respeita a opinião de todos. E o comentário é perfeito, hein? Qual? O meu? Não, o que você falou. Só foi um exemplo. A gente não, mas você não pode ficar falando... Você nasceu numa família, né? Exato, né? O que você vai fazer? Nem todo mundo concorda, né? Às vezes com a opinião da família, mas o respeito é importante, né? Óbvio, exatamente. Né? É isso que talvez as pessoas hoje em dia, né? Se um pensa de uma forma, o outro pensa de outra. Eu sou casada com um corintiano e sou São Paulina, né? Estamos aí há 22 anos juntos e é difícil, hein, professora? Mas tudo bem, vamos lá, não vou entrar no futebol aqui. Mas a gente vê muitas famílias e muitos casais, isso eu acho que é o mais importante, né? Respeito a opiniões diferentes, religiões diferentes, opiniões diferentes em determinados assuntos, né? Mas acho que o respeito tem que ser acima, né, do pensamento. A minha verdade não é a verdade absoluta, é a minha, pode não ser a sua, né, e isso vice-versa. Talvez essa seja a forma mais sábia de lidar a vida de uma forma mais feliz. Essa é a minha opinião, tá aqui, só deixando a minha opinião. Professor, obrigada, sempre um prazer. Eu já estourei o tempo, o pessoal fica aqui falando para mim que eu falo muito, mas tudo bem. Sempre um prazer falar contigo, obrigada. Não, um prazer, Paula, conversar com você, e eu acho que temas muito importantes, né, que às vezes a gente pode deixar de lado, mas são importantes para um país que precisa pensar o seu futuro. Exato. Eu sempre comento uma coisa aqui rapidinho, Paula. Claro. Em 40 anos, muita gente diz que eu sou um agente infiltrado da China. Tem um monte de coisa assim que eu já ouvi. Né? Espião chinês. Eu falei, eu sou monarquista chinês, então tem um monte de coisa que eu já acostumei com relação às críticas nesse sentido. Mas o que eu gosto do modelo chinês nesse sentido é que numa geração você consegue transformar um país. Não é? A China tem 5 mil anos de história e numa geração, em 40 anos, eles saíram de uma renda per capita 10 vezes menor que o Brasil e ultrapassaram a renda brasileira. Então você vê o que é possível numa geração, desde que você tenha gente que ame o seu país e que tenha um planejamento, né, de longo prazo. E educação, né? Então acho que quando nós olhamos essa situação toda, esse que é o fator importante. Não é o aeroporto de Cumbica não resolve o problema do Brasil. O que resolve para o Brasil são 40 anos aí de sangue, suor e lágrimas, mas importantes para construir uma nacionalidade. A gente pensa exatamente igual, por isso que a BMC News eu sempre falo aqui. A gente está plantando uma semente hoje, pode ser que não seja essa minha geração, as próximas, né? Mas é uma semente que a gente está plantando que é falar mais sobre, né, mercado, finanças, economia, né? Fazer com que os brasileiros, hoje só 3% dos brasileiros têm essa preocupação em ter algum tipo de investimento. E outro dia eu li uma informação importante, não importa o quanto a gente ganha, importa o quanto a gente gasta. Recentemente até vi ali uma pessoa que a vida inteira foi um assalariado de um salário mínimo, que já tinha mais de 200 mil, né, reais guardados, e muita gente que ganha um salário muito maior não consegue poupar. Então a relação do dinheiro nosso é uma questão que é realmente de educação, né? É uma geração que, se você ensinar independente,
não me sobra, eu ganho pouco, está mais relacionado ao poupar, ao que você gasta, a forma como a gente gasta, do que a forma do qual a gente ganha. E isso é uma questão de educação, que nós aqui prezamos muito. O nosso debate, muitas vezes aqui, é falar de economia, é falar de investimentos, para que, quem sabe, um dia esses 3% se tornem 30%. Né? Não precisa ser 100%, mas já é alguma coisa. Países, né, melhores, maiores economias do mundo, 50% da população tem algum tipo de investimento, né? E a gente aqui está fazendo esse papel muito com essa questão educacional também, porque a gente acredita que em próximas gerações, talvez num período como esse, você disse aí, 40 anos, a gente pode construir, né? E não podemos também só cobrar dos nossos governantes sem fazer a nossa parte. Eu penso assim, né? Então, assim, a gente vê aí muitos, né, que apontam os dedos, apontando os erros de muitos, né? E cometem os mesmos erros. Então a gente também pode fazer a nossa parte, que é começar a fazer aí um trabalho formiguinha. Essa é a nossa missão aqui, tratar sempre de assuntos que possam transformar o Brasil. Obrigada, professora. Você sempre nos ajuda muito aqui com o seu conhecimento. Prazer.